Encontrar cavalos ou vacas pelas ruas virou rotina em vários bairros de Ribeirão Preto. Um risco para as pessoas e, claro, para os próprios animais. A cidade conta com um serviço de recolhimento, mas que não tem sido suficiente para impedir que esses bichos de grande porte continuem circulando livremente. São 3 horas da tarde e uma boiada para o tráfego na Avenida Antônia Mugnato Marinsec, na zona leste de Ribeirão Preto. Essas cenas de animais de grande porte soltos na principal via de acesso aos bairros do complexo Ribeirão Verde são vistas com frequência e são consideradas uma ameaça ao trânsito por causarem acidentes. Olha só o perigo quando o gado segue para o canteiro central. O vai e vem de veículos fica ainda mais arriscado quando um dos bichos se dispersa do bando para beber água do outro lado da avenida. A maioria dos automóveis precisa diminuir a velocidade para passar. Mais à frente são 3 cavalos que pastam livremente. A Daniela, protetora independente desse tipo de animal, diz que a soltura é recorrente, porque os donos não tomam as devidas precauções. As pessoas precisam ter uma certa responsabilidade de que se acontecer um acidente, eu acho que está faltando a punição, né? Receber uma multa aí, né? Porque não tem condição. Não tem condição, você fala, você explica, né? E os animais estão ali. Então imagina você sem cabeça de gado andando pela avenida fora, meia dúzia de cavalo, aquela coisa toda, entendeu? Então, assim, isso é todos os dias. Por mais que a apreensão venha, pega, leva, no dia seguinte tá novamente, porque aqui era toda uma área rural, né? Então as pessoas pegaram, fica dessa forma, não muda, não mudou a consciência, entendeu? Ribeirão Preto conta com um serviço de recolhimento de animais de grande porte. É essa equipe que chega para buscar os equinos na avenida no momento em que fazíamos a reportagem. Acompanhamos a captura. Difícil. Os homens tentam laçar os cavalos. Não conseguem. Os animais então disparam pela pista e entram numa chácara, em que o proprietário se identifica como o dono desses bichos. Apenas o proprietário da mula é que não foi identificado e ela foi recolhida. Em questão do serviço de recolhimento, eles estão sendo presentes, fazendo um trabalho legal, só que infelizmente a população não está colaborando. Muitas vezes eles terminam de chegar no local para pegar um animal, alguma coisa assim, ou o animal já não está mais no local, ou então o tutor não deixa levar. No dia seguinte está lá no mesmo lugar, é assim. Quando o animal é recolhido, ele segue para uma fazenda e o dono pode reaver comprovando a posse do mesmo e mediante o pagamento de multa, em torno de R$ 250. Caso o bicho esteja doente, ele receberá o tratamento adequado para a sua reabilitação e depois poderá seguir para a adoção. Há inclusive uma lei que garante essa guarda responsável e o bem-estar dos animais de grande porte. O problema é que a medida até hoje não foi regulamentada. A Lei 14.332, que é uma lei municipal que traz diretrizes sobre os animais de grande porte, ela na verdade traz especificações bem genéricas sobre qual a destinação do animal de grande porte que venha a ser recolhido, mas ela não traz especificidades sobre esse serviço. Então, qual é o instrumento jurídico para isso? A regulamentação. Ou seja, precisamos de uma regulamentação que trate de pontos específicos e para isso precisa conhecer o problema. Por isso, a chefe da Divisão de Controle de Bem-Estar Animal de Ribeirão Preto precisa levar o problema ao prefeito municipal para regulamentar e tratar e trazer diretrizes mais específicas para essa lei. O professor de Direito ainda explica que é preciso rever a conduta de recolhimento, que não tem sido suficiente para impedir que os bichos continuem circulando pelas ruas. De que maneira? Investindo em diálogo com criadores, educação e conscientização. Nós não podemos pensar sempre na repressão, ou seja, no recolhimento e na penalidade dos proprietários de animais. Mas a prevenção, ela deve vir em primeiro lugar, ou seja, a população deve ser educada. Isso também é um papel da administração pública. Políticas públicas de educação. Então, conscientizar a população, estar perto, identificar, mapear quais são os bairros que mais têm animais de grande porte na via pública, fazer um trabalho de campo, visitar esses proprietários, com panfletos, com diretrizes, ensinando
qual é a forma correta de tratar esses animais, onde eles podem ser deixados, onde não podem ser deixados. É um papel de educação que tem a ver com a prevenção. Daí não teremos problemas tão graves e a empresa que foi contratada para o recolhimento não ficará sobrecarregada. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A prefeitura não se manifestou, mas quem presenciar animais de grande porte soltos em via pública ou em situação de maus tratos pode acionar o serviço de recolhimento através do telefone 0800 887 1511. E hoje pela manhã, moradores flagraram 2 cavalos circulando pela Avenida Luiz Galvão César, no Planalto Verde, em Ribeirão. Eles andavam pelo canteiro central e chegaram a atravessar a via, colocando em risco o trânsito daquela região. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no canal digital da Clube o advogado Fabrício Martins Pereira. Doutor Fabrício, o recolhimento de animais de grande porte ele é um serviço feito pela metade aqui em Ribeirão Preto e aí não faltam flagrantes por todo o município. A palavra fiscalização não significa nada dentro do poder público. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, uma ótima tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente, nós verificamos uma falha muito grande na fiscalização em Ribeirão Preto e com relação à questão específica dos animais soltos na rua, que é um problema recorrente e não é novo, a gente verifica um certo descaso com relação ao trato. Por exemplo, não é um problema grave a questão de cuidar desses gados, desses animais, de uma forma geral. Por quê? Porque ela é pontual. Geralmente, esses gados e esses animais soltos, eles estão pontualmente em lugares determinados do município. Ou seja, se fossem animais espalhados por toda a cidade que preocupasse, mas geralmente é pontual. Então, a prefeitura precisa desenvolver as medidas mitigadoras para resolver esse problema de uma vez por toda e ela tem que tomar as medidas urgentes, as de médio prazo e as de longo prazo. Doutor, se pegarmos o exemplo lá do Complexo Ribeirão Verde, é claro que todos sabem de onde esses animais estão vindo. Tem algo que impeça a prefeitura de tomar, então, alguma atitude? Olha, no meu entendimento, não tem nada que impeça, pelo contrário, a prefeitura tem a obrigação de exercer o direito de polícia dela para retirar esses animais desses proprietários que não cuidam dele e dar uma outra destinação, gerando inclusive recursos para o próprio município. Talvez a legislação promulgada na Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto precise realmente de uma melhor regulamentação, ou seja, regulamentar aquilo que a lei diz sobre perdimento de animais, sobre multas, etc. Então, o Executivo pode, através das medidas dentro do próprio governo, regulamentar essa lei e impor a esses proprietários recorrentes desse descuido, desse descaso com seus próprios animais, a perda desses animais para que eles sejam convertidos, inclusive, a venda, leilão desses gados, em benefício da própria comunidade, ou seja, para fomentar a fiscalização de outros setores e outros animais. Nós vemos que o problema realmente é falta do trato, é falta da prefeitura sentar, debruçar em cima do problema, definir as medidas urgentes, as de médio prazo e as de longo prazo. Longo prazo está a educação da população, curto prazo e urgente está efetivamente tirar esses animais de circulação. E quem está fazendo esse serviço, ele precisa ser orientado, ele precisa ter treinamento no sentido de saber que ele pode e deve, exercendo esse trabalho pela prefeitura, exercer o direito de polícia, chamar o policiamento, a guarda civil, para tirar esses animais daqueles proprietários que estão causando dificuldade. E no retorno do problema recorrente, 1, 2 dias depois, daquela mesma situação com aquele mesmo animal, que seja realmente removido o animal, levado para um lugar apropriado e iniciar-se o problema o processo de perdimento do animal. Fora isso, o problema não vai ser resolvido em Ribeirão Preto. Pelo menos se você tem um serviço de recolhimento, ele tem que de fato funcionar, né? Doutor Fabrício Martins Pereira, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Clube e um abraço ao senhor. Obrigado, forte abraço a todos.